Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu não vou usá-la. Na verdade, eu sempre me atrapalho com esse negócio. É, eu, a minha vida toda eu fui professor, eu dava aula sempre com quadro negro, giz, esse negócio de PowerPoint, nunca me adaptei. Cuspe giz. Eu queria agradecer o convite que Fernando Veloso, Raul Veloso me fizeram em nome do ministro João Paulo para estar nesse fórum que já existe há tanto tempo e que já tem tanta reputação. Para mim foi uma enorme honra, uma enorme alegria. Era para eu ter vindo ontem, infelizmente teve um problema de agenda, mas deu para acertar e eu estou hoje aqui muito feliz. O que eu gostaria de, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer nesse meu tempo é lembrar um pouco a história lembrar a crise fiscal brasileira que nós tivemos lá atrás, que a Raul Veloso foi uma das pessoas muito ativas na construção da estabilidade fiscal, recuperar a lógica das instituições fiscais brasileiras que foram construídas no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, tentar avaliar por que elas fizeram água a partir de algum momento, apesar de todo ano a gente ter o fórum e o Raul Veloso vir aqui no fórum avisar que tínhamos um problema fiscal, não foi por falta de aviso, mas elas fizeram água. Por que nós estamos em meio a essa crise fiscal, que é gravíssima, de solução muito difícil, e qualificar qual é a natureza da crise fiscal que a gente vive hoje. Acho que vale a pena olhar um pouco em retrospectiva o que a gente construiu, o que a gente destruiu e o que nós temos que reconstruir e como reconstruir. Antes de entrar nesse tema, eu queria fazer duas observações. Acho que uma primeira observação é que a gente tem uma tendência, acho que o homem comum, acho que é muito. A pessoa, quando eu falo homem comum, é a pessoa que não está olhando o dia a dia das contas fiscais ou da economia. Essa visão é muito comum entre os operadores do direito e da justiça, que é acreditar que o problema fiscal brasileiro ele tem uma forte implicação, ele está fortemente associado ao problema da corrupção. A corrupção é um problema seríssimo, nós estamos combatendo a corrupção, mas não existe uma ligação direta, forte, entre a corrupção e o problema fiscal do Estado brasileiro. O problema fiscal do Estado brasileiro é um Estado que concedeu direito a indivíduos sobre parcelas do orçamento que são incompatíveis com a nossa realidade orçamentária. E isso não tem nada a ver com corrupção, isso tem a ver com legislação, critérios de elegibilidade a benefícios e critérios de elevação e indexação de benefícios. Segunda observação que eu gostaria de fazer é que ontem o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, é uma publicação das mais importantes que o Banco Central usa para se comunicar com a sociedade e com o mercado, e tinha lá houve uma inovação na edição de ontem do relatório trimestral, que foi uma ampliação do horizonte de projeção. O elemento mais importante do relatório trimestral de inflação são as projeções para a inflação futura. E o Banco Central tem um horizonte de projeção, e no relatório de ontem, esse horizonte de projeção foi expandido em 5 trimestres, de forma que ontem nós soubemos quais são as previsões para diversos cenários possíveis que o Banco Central considera para a inflação brasileira até o último trimestre de 2020. Nós sabemos, então, a projeção do Banco Central para a inflação. O que é interessante, e acho que passou um pouco desapercebido, é que no horizonte tão longo de projeção e olhando quais foram as hipóteses que foram utilizadas com relação à taxa Selic, câmbio e outras, é possível rapidamente, olhando as tabelas, e dada a distância, a horizonte de projeção mais longo, inferir qual é o juro neutro que o Banco Central está usando nas suas estimativas. O Banco Central das instituições deve ter a melhor equipe de política monetária do país, gente que consegue
fazer as melhores estimativas e previsões. E a boa notícia é que o Banco Central já está trabalhando com uma taxa de juro neutra, né? O juro neutro é aquele juro real, né? Então a gente pega o juro, a taxa Selic que o Banco Central controla, tira a expectativa de inflação que as pessoas fazem, né? E o Banco Central conduz semanalmente uma pesquisa Focus, em que pergunta a pessoas qual a expectativa de inflação. Então eu pego a Selic praticada pelo Banco Central, retiro, subtraio a expectativa de inflação e eu tenho uma taxa real de juros. A taxa real de juros neutra é aquela taxa que, num funcionamento normal da economia, ou seja, a economia nem com desemprego a mais, nem com desemprego a menos, com desemprego normal, ela mantém a taxa neutra de juros, a economia com uma inflação estável. É aquela taxa real de juros que nem acelera a inflação, nem reduz a inflação. E a boa notícia é que o Banco Central, nos seus modelos, já está trabalhando com valores de taxa neutra de juros em torno de 4% ao ano. Há uns 5, 6 anos atrás, as estimativas de taxa neutra rodavam em torno de 6% ao ano. Evidentemente, para o tema que vai ser discutido hoje à tarde, que é investimento em infraestrutura, a gente conseguir convergir para uma sociedade, para uma economia de juros reais normais, é um enorme avanço. Porque se nós tivermos juros reais normais, todos os financiamentos, todos os projetos de infraestrutura, todos os custos de capital nesse tipo de projeto que tem um retorno muito grande para a sociedade, vai reduzir muito. Reduzindo muito o custo de capital, viabiliza uma série de investimentos que hoje não são viáveis. Também tem uma implicação fiscal não desimportante. A gente sabe que o custo de rolagem da dívida pública é elevada, e eu separei esses dois itens, primeiro foi corrupção e o segundo é juro, para dar uma boa notícia e simultaneamente uma má notícia. A gente, em geral, isso também nas pessoas que não acompanham com muito detalhe os dados no dia a dia, a gente tende a achar que existe algum anjo maligno, alguém muito ruim que é responsável pelos nossos problemas, ou pelos problemas maiores do país. E que se a gente conseguir resolver esse problema, enfrentar esse anjo maligno, a gente resolve todos os problemas e constrói um futuro muito melhor para a gente. Então, em geral, é comum hoje as pessoas acharem que os problemas fiscais do país, que são hoje o nosso maior problema, está associado à corrupção. Já trouxe a má notícia que, infelizmente, não. E também é muito comum as pessoas acharem que o custo de rolagem da dívida pública, os serviços gastos pelo Tesouro Nacional da dívida pública, é o grande mal desse país, e que se a gente desse um calote, ou se a gente conseguisse reduzir os juros na marra, nós teríamos resolvido os nossos problemas. Lembre desse número, 4% de juro real. 4% de juro real sobre uma base de dívida PIB de 80% do PIB, alguma coisa assim, dá 3% do PIB de pagamento de serviços da dívida pública. Não é pouco. 3% do PIB está longe de ser um valor desprezível, longe. Mas está longe de ser a salvação de todos os nossos problemas. 3% do PIB é um valor salgado, a dívida pública brasileira alta, mesmo com 4%, juros reais de 4% ainda são elevados. Nós temos que trabalhar muito para trazer esse juro para baixo, mas está longe dos números de 20% do PIB, 30% do PIB, 10% do PIB, 15% do PIB de gasto com juros que a gente ouve por aí afora. Ou seja, para deixar aqui uma mensagem de que não tem vida fácil, não tem uma maneira simples, indolor, de resolver os nossos problemas, e ao fazê-lo a gente consegue achar 300, 400 bilhões no orçamento do Tesouro Nacional. O problema é grave e vamos a ele então. Lembremos que a hiperinflação brasileira ela teve como origem um processo muito complexo de redemocratização, em que, por um acaso do destino, a gente teve um presidente fraco, tínhamos uma presidência, um chefe do executivo fraco, e o poder político mais forte acabou nas mãos
dos governos estaduais, né? Foi o período da coordenação dos governos estaduais, e nesse período a gente tinha instituições não muito bem amarradas, e os estados, com quase poder de emissão de moeda, né, com seus bancos estaduais, acabaram produzindo a hiperinflação brasileira. O ataque à hiperinflação brasileira, depois de muitas tentativas de erros, muitas tentativas frustradas, ele teve um primeiro capítulo, que foi o Plano Real, constituição do Fundo Social de Emergência, que o Raul teve um papel muito destacado, o Plano Real, que foi a reforma monetária que estabilizou a inflação, mas a gente sabe que o Plano Real só ficou de pé quando, em 99, teve o segundo ato da estabilização brasileira, que foi o início da construção, que foi o nosso ajuste fiscal. O ajuste fiscal, no segundo mandato lá do presidente Fernando Henrique, ele teve, por um lado, enfrentar o problema mais dramático, foi aumentar a receita e reduzir o gasto, e fazer um ajuste de aproximadamente 3 pontos percentuais do PIB entre 99 e 98. O ajuste já começou em 98, em 98 primário já subiu em relação a 97, mas além desse ajuste de fluxos, teve a construção de algumas instituições. Acho que as duas mais relevantes foram os contratos de renegociação das dívidas dos governos estaduais com a União, que deu um poder imenso para a União sequestrar receitas dos estados se eles não honrassem a dívida, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa construção institucional e aquele avanço que houve, aquele ajuste fiscal que houve em 99, que produziu um superávit primário de 3%, gerou uma situação que produziu um conforto durante aproximadamente 11 ou 12 anos. Durante 11 ou 12 anos, nós rodamos com um superávit primário confortável que produziu queda da dívida pública e queda dos juros reais de equilíbrio praticados no país. Não obstante, a gente sabia que havia desequilíbrios. Apesar de nós estarmos passando por 12 anos de uma situação fiscal confortável, quando nós víamos aqui todo ano num encontro do ministro Reis Veloso e esperávamos ansiosamente pela fala do Raul, Raul nos trazia os números fiscais. E a gente sabia que os números fiscais mostravam um desequilíbrio. E o desequilíbrio estava na estrutura de gastos públicos lá atrás, né? Era muito claro para qualquer pessoa que olhasse com cuidado, o Raul faz isso há muitas décadas, e apontava para a gente o desequilíbrio. Era um gasto público que crescia além do crescimento do PIB sistematicamente. Taxas de crescimento do gasto público de 6% ao ano, se eu deflacionar pelo IPCA, taxas de crescimento do gasto público de 4,5% ao ano, se eu deflacionar pelo deflator implícito do PIB, para um PIB que crescia em torno de 3% ou um pouco menos. E, evidentemente, um gasto além do PIB de 1,5 ponto percentual por mais do que 25 anos é uma situação insustentável. Na verdade, nós temos que fazer a seguinte pergunta, que é: por que foi possível manter esse equilíbrio durante tantos anos? Por que os problemas foram aparecer lá no primeiro mandato da presidente Dilma? Por que os problemas não apareceram antes? E os problemas não apareceram antes por duas dinâmicas muito longas, mas que, infelizmente, elas são não recorrentes, elas não vão voltar. A primeira dinâmica muito longa foi um longo processo de formalização da mão de obra que teve um impacto muito favorável sobre a receita. A gente sabe que quando um trabalhador sai do contrato informal de trabalho e passa a trabalhar num contrato formal de trabalho, aumenta a contribuição para a previdência patronal, a dele, e paga imposto de renda à pessoa física, tem um impacto muito grande sobre a receita, e houve, entre 99 e 2011, um longo processo de formalização, que teve um impacto muito forte da receita, explica por que a receita também cresceu durante 12 anos a uma velocidade muito além da velocidade do PIB, e em equilíbrio com o crescimento da despesa. O outro fenômeno não recorrente foi o boom de commodities, o enorme ganho de preço dos bens primários que houve nesse período, o Estado brasileiro, que gera um grande ganho de renda para a nossa sociedade, e parte desse ganho de renda é revertido na forma de impostos e contribuições para o Tesouro Nacional. Ou seja, esses dois processos permitiram que, durante 12 anos, uma estrutura desequilibrada de gasto,
que é um gasto que cresce sistematicamente além do PIB, não produzisse problemas, porque nós tivemos também uma taxa de crescimento da receita que não é sustentável a longo prazo, mas que perdurou durante muito tempo. Eu costumo dizer que esse processo de crescimento da receita, muito além do crescimento da economia, de certa forma entorpeceu a todo mundo. As pessoas ouviam o Raul mostrando, esse cara está exagerado, muito pessimista, a situação não é tão ruim assim, olha só. Primário está rodando há 3, 4, 5 anos, e a gente ficou entorpecido, a gente não viu os problemas porque a receita vinha. Mas ela vinha por conta desses fenômenos não recorrentes. Num longuíssimo prazo, a receita não pode crescer eternamente além do PIB. Isso não faz sentido. A base material que sustenta a receita pública é a base econômica, é a economia. E esse processo começou a virar quando acabou o boom de commodity e quando se esgotou o processo de formalização da mão de obra, lá em 2011, na virada de 2011 e 2012. E foi nesse momento que as instituições fiscais criadas lá, nos anos 90, elas começaram a fazer água. Para a gente entender, é interessante a gente entender um pouquinho qual é a lógica, ou qual era a lógica dessas instituições fiscais. Né? O diagnóstico que tinha por trás, tanto da lei de responsabilidade fiscal, quanto da renegociação da dívida dos Estados com a União, é um diagnóstico que, no meu entender, faz todo sentido. O sistema político brasileiro, ele funciona de uma maneira tal que a responsabilização pela estabilidade macroeconômica é uma atribuição do chefe do Executivo Nacional. É o chefe do Executivo Nacional que é a pessoa que é responsabilizada pelo eleitorado pela estabilidade macroeconômica. Ou seja, se der bagunça na macroeconomia, se a economia parar de crescer, se começar a ter inflação, se o desemprego aumentar, quem vai ser responsabilizado diretamente por isso é o presidente e o partido do presidente da República. Os entes subnacionais, seja estados, seja municípios, os governadores e os prefeitos, eles são cobrados pelo eleitor por outros elementos. Eles não são cobrados pelo eleitor pela estabilidade macroeconômica. Eles são cobrados pelo eleitor pela capacidade que eles têm de ofertar bens públicos de oferta local que que melhorem a vida das pessoas e ofertar os serviços públicos de saúde, educação e segurança muito importantes para a vida das pessoas. Então, dada essa estrutura de incentivos, a construção das nossas instituições fiscais deu uma enorme, reduziu em muito a discricionariedade dos entes subnacionais, amarrou muito as mãos dos entes subnacionais. Por exemplo, os estados não podem contratar dívida, e deu muita poder, muita discricionariedade para o Tesouro Nacional. Quer dizer, a ideia era que você tinha uma cadeia de comando em que o chefe do Executivo Nacional, ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro Nacional entendiam perfeitamente o funcionamento da lógica do sistema e que, se houvesse um descuido com relação à responsabilidade fiscal, e se esse descuido com relação à responsabilidade fiscal produzisse uma crise macroeconômica profunda, eles seriam punidos pela democracia. A democracia iria puni-los e, portanto, eles eram e são os guardiões da responsabilidade fiscal e da estabilidade macro. Os entes subnacionais são amarrados. Então, o Tesouro tem que olhar com muito cuidado se os estados estão se comportando direito. Se as estatísticas de gastos com consumidor, com salários, estão andando em ordem. Eles têm que olhar com cuidado como que anda o endividamento dos estados na hora de decidir se vão dar avais ou não vão dar avais do Tesouro Nacional, da União, a empréstimos que os estados estão contraindo. Então, as nossas instituições fiscais, elas foram construídas de forma tal a amarrar demais as mãos dos entes subnacionais e deixar as mãos mais soltas do Executivo Nacional, sob a hipótese de que haveria a compreensão de quem estivesse liderando o Executivo Nacional e de seus auxiliares mais diretos do funcionamento do sistema.
Então, eu acho que a crise fiscal brasileira, que foi construída, no meu entender, de 2009 a 2014, é um processo lento de construção, que passa, conforme a taxa de crescimento da receita foi diminuindo, como que a gente foi enfrentando a crise fiscal? Primeiro, com seguidos refis, muitos dividendos distribuídos das estatais e terminando com as pedaladas fiscais. Então, foi assim que a gente foi enfrentando o fim do processo espetacular de crescimento da receita e fomos construindo a nossa crise fiscal. Foi varrendo para baixo do tapete a sujeira com esses expedientes, refis, dividendos e pedaladas que são claramente não recorrentes. Então, essa crise ela tem, no meu entender, dois fatores que explicam ela. O primeiro fator é esse período de muita bonança que nos entorpeceu e nos dificultou a fazer o diagnóstico. O segundo fator é um fator de cunho mais ideológico. Quer dizer, a gente teve, nesse período, na liderança da formulação da política econômica brasileira, na Secretaria do Tesouro e na Presidência da República, pessoas com formação em economia, de uma escola de pensamento que tem uma visão muito otimista e muito positiva a respeito da capacidade do gasto público gerar crescimento econômico e da capacidade do gasto público gerar redução da dívida. É uma visão que me parece, do ponto de vista empírico, é totalmente rechaçada pela evidência empírica, não tem nenhuma evidência, mas é a visão do gasto público autofinanciável, ou seja, o gasto público ele gera tanto crescimento econômico, desse crescimento econômico vai ter um aumento de receita tão grande que lá na frente o aumento de gasto público vai gerar uma redução da dívida como proporção do PIB. Porque o que a dívida aumenta porque o gasto aumentou é mais do que compensado pela elevação do PIB em função do impacto do gasto público sobre o crescimento. Essa leitura me parece totalmente equivocada. Toda a visão empírica que eu tenho dessas estatísticas são que, para economias com juro positivo e que tem câmbio flutuante, nunca essa condição é atendida. Não existe gasto público autofinanciável no Brasil. Em função um pouco dessa ideologia e do entorpecimento que foi causado por esses 12 anos de uma dinâmica muito favorável da receita pública, a gente entrou nesse buraco fiscal que estamos agora. A dinâmica, a dimensão nacional da União do buraco fiscal é a parte do gasto social e uma parte menor salários de servidores e aposentadoria. A dimensão estadual e municipal do desastre fiscal que nós nos metemos é integralmente servidores e aposentadoria de servidor público. Nós temos regra de elegibilidade, valor de benefício, que são absolutamente impossíveis de serem mantidas. E aí a gente tem um problema dramático, que é o enorme poder das corporações. Eu acho que tem duas agendas importantes. Queria dar um exemplo do problema do que eu estou me referindo. Eu acho que o governador Pezão aqui mencionou isso diversas vezes. Eu sou colunista da Folha, toda semana eu tenho que escrever uma coluna, e um dia desses eu estava lendo o jornal Valor e tinha um quadrinho assim pequenininho no meio do jornal Valor, dizia assim: Alerj aprova orçamento para 2018 com 20 bilhões de déficit. E eu olhei e disse: como que uma Assembleia Legislativa de um ente subnacional que não tem capacidade de emitir papel moeda em poder de público e não tem capacidade de captar dívida a mercado, aprova um orçamento com 20 bilhões de dívida, de déficit? Gente, isso é uma contradição em termo, que coisa maluca. Se eu contar isso para um gringo, o cara não vai achar que eu estou louco, que eu vivo num país. Não pode aprovar uma instituição, uma Assembleia dos legisladores aprovarem um orçamento de um ente subnacional com 20 bilhões de déficit, um ente que não consegue captar dívida. Os caras estão dizendo explicitamente que não vão pagar as contas.
gente, como que é possível isso? Evidentemente, as pessoas não são loucas, né? Tem uma economia política por trás. Ora, qual é a economia política? O executivo estadual ele é obrigado a repassar para os poderes que têm independência, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria também, um dozeavos, é o duodécimo. Agora, esse duodécimo não é em cima da receita realizada, é em cima do que foi orçado. Então, como que funciona a economia política do orçamento dos estados? As corporações mais fortes se organizam, estimulam a Assembleia Legislativa a aprovar um orçamento com déficit imenso. Isso garante a liberação dos duodécimos para elas, portanto, garante que o Tribunal de Contas, a Defensoria, o Ministério Público, os legisladores e o Judiciário vão estar totalmente insulados da crise fiscal. E se não tiver receita, a transferência é em cima do duodécimo, que foi orçado. Se não tiver receita, e não vai ter receita, porque o orçamento foi aprovado com 20 bilhões de déficit, o problema é do executivo, o executivo que se vire. E o problema do executivo, o que, que é, gente? O que, que é o executivo? O executivo é segurança, saúde e escola. O problema é a população. A conta fica com a população. Quer dizer, essa é a economia política do orçamento do país, o poder imenso das corporações. Acho que uma outra dimensão em que isso aparece é nessa discussão do federalismo. Ora, quando a gente fala de federalismo, a gente sempre tem uma tendência a olhar o federalismo pela ótica da receita pública. Temos que redistribuir o bolo tributário, temos que redistribuir os impostos, temos que repensar. Mas onde o federalismo no Brasil mais tem sido atacado, e atacado pesadamente, ele tem sido atacado pelas corporações, é no federalismo ao nível da despesa. Porque tem o federalismo ao nível da receita e o federalismo ao nível da despesa. A gente, nos últimos 20 anos, nos acostumamos ao Congresso Nacional estabelecer pisos de remuneração para servidores estaduais e municipais, pisos que muitas vezes não obedecem, não tem nenhuma lógica com a realidade local, e jogam uma conta para um Estado que ele não consegue arcar e que está, inclusive, dissociado muitas vezes do mercado, da realidade do mercado de trabalho local. Então, eu acho que a gente tem que retomar a discussão do federalismo, mas a gente tem que retomar a discussão do federalismo, primeiramente, pela ótica da despesa e não da receita. A gente tem que acabar com esses pisos de servidores estaduais e municipais. Quem tem atribuição para legislar sobre esses temas tem que ser as assembleias legislativas estaduais, se forem remunerações de servidores estaduais, e as câmaras de vereadores, se forem remuneração de servidores do município. Eu acho que essa é a agenda que a gente tem. Tem uma agenda dificílima de rever a aposentadoria de servidores públicos. A aposentadoria da União tem inúmeros problemas, mas é uma conta mais ou menos estabilizada, mas a conta de aposentadorias de estados e municípios cresce aceleradamente e, em poucos anos, vai inviabilizar completamente a manutenção dos serviços públicos. Essa é uma agenda difícil, eu espero que a partir de 19, pelo menos, nós comecemos a enfrentá-la. Obrigado pela atenção de vocês.